Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Jordano Macedo e aqui nesse perfil eu te ajudo a conquistar pontos de venda e vender todas as semanas o seu produto artesanal alimentício. Já vem chegando que o tema da nossa live de hoje é: devo trabalhar da mesma forma com todos os pontos de venda? E aí, o que eu faço? Já seja muito bem-vindo para a nossa live aí, quase que diária, segunda-feira, 7 da noite, quinta-feira, 7 da noite. Vou fazer todas essas lives trazendo um baita de um conteúdo para vocês, tá bom? Segunda-feira, às 19, são 19h04, tô um pouquinho atrasado que eu tive um probleminha de internet. E quinta-feira, às 19 horas também, ao vivo. E essas lives eu tô deixando salva, tá? Essas lives aí de segunda e de quinta-feira eu tô deixando salva aqui no meu perfil, beleza? Mas, Jordano, o que é isso, cara, de vender um produto artesanal alimentício para os pontos de venda? Nada mais é do que você pegar o seu produto, seja ele geleias, estou com outros produtos aqui, seja ele pipocas gourmet, brownies, cookies, e fazer com que esse produto venda em grandes quantidades através de um excelente canal de vendas. Que canal de vendas é esse? Colocar esse produto em pontos de venda, em estabelecimentos comerciais, seja ele qual for, açougue, padaria, mercadinho, hortifruti. Mas por que isso é tão bom, Jordano? Eu não vou falar só por mim não, porque eu já faço isso há mais de 8 anos. Eu vou te falar por grandes marcas. Me fala se grandes marcas que você conhece aí, elas têm, de repente, loja física, ou elas atendem sob encomenda, ou elas têm um produto delas em vários pontos de venda, em vários estabelecimentos que você entra e você vê uma grande marca exposta lá. Pois é, dá para você fazer isso com o seu produto artesanal alimentício, seja ele qual for. E aqui, essa é a minha missão, tá? E hoje o nosso tema, a gente vai falar se a gente deve ou não trabalhar da mesma forma com todos os pontos de venda. Como que é esse trabalho? Se esse trabalho é igual com a padaria, se esse trabalho é igual com açougue, se esse trabalho é igual ajudando da mesma forma que você atende um mercadinho, você atende um hortifruti também para vender o meu produto artesanal alimentício ali, para fazer esse trabalho de longo prazo e crescer com os pontos de venda. É do mesmo jeito que tu faz isso? Vamos adentrar um pouquinho nesse tema de hoje? Vamos? Rosimeire, boa noite, Rosimeire. Seja bem-vinda. Giovanni, Ellen Macedo, Marcelo Coraça, Ellen Macedo, minha esposa. Freitas Flamber, seja bem-vindo. Éricles Raimundo. Gente, já vem chegando. Boa noite, Pamela. Já vem chegando que esse é o nosso tema de hoje, tá? Será que a gente deve trabalhar todo mundo da mesma forma? Seguinte, já passei aqui um pouquinho de contexto para você que talvez é novo e está chegando aí, o que são os pontos de venda. E te passei também se você deve trabalhar da mesma forma, seja para um dono de açougue, seja para um dono de uma padaria, seja para um dono de um mercadinho, uma rede de supermercado, Jordano. É da mesma forma que eu trabalho? Como que é isso? Tem uma divisão? Pois é, só para te dar contexto aqui, a gente vai passar sobre esse tema hoje. Pamela Mata, boa noite. Hoje fiz minha primeira venda no ponto. Show de bola, Pamela, muito bom. É isso aí. É o início dessa trajetória. Um ponto de venda é o início da trajetória. Eu quero que você que me acompanha aqui tenha mais de 100, mais de 200 pontos de venda e cresça com esse modelo de negócio que por si só é muito rentável. Não precisa nem acreditar em mim, é só você olhar as grandes marcas aí, beleza? Seguinte, em relação ao nosso conteúdo aqui, se você deve ou não trabalhar da mesma forma, uma coisa que você já precisa pensar comigo é o seguinte: tem algumas coisas que mudam, tem algumas coisas que não mudam. Tem algumas coisas que mudam, tem algumas coisas que não. Vamos passar um pouquinho sobre elas? Seguinte, quando você começa com os pontos de venda, ou até quando você está mais avançado, eu separei aqui três itens que de fato não muda, continua, tá? Independente se seja o açougue, se seja a padaria, seja qual for o ponto de venda, não muda. Existem mais coisas, mas eu separei aqui 3 só para a gente adentrar um pouquinho mais nesse tema aí.
Beleza? Primeira coisa que não vai mudar, seja qual for o ponto de venda que você atenda, não pode mudar. Que é o seguinte, a padronização do teu produto. Isso mesmo. E aqui eu estou falando em vários aspectos, tá? Estou falando na qualidade do teu produto, a padronização do teu produto ali, do sabor, a textura, seja o que for, padronização, tá? Quem vende para ponto de venda precisa ter um produto padronizado. Não adianta eu hoje vender o meu produto de uma forma, amanhã ele está de outra forma, semana que vem ele está de outro jeito. Não, padronização, beleza? Outra questão também que a gente entra dentro de padronização aqui também, que dá para a gente falar um pouquinho rápido. Embalagem. A tua embalagem ela vai ser padronizada, beleza? Diferente aí de você vender para festas, de repente, que tem uma embalagem ali personalizada para uma festa, para um evento comercial, a pessoa te encomenda, tá? Quando a gente vende para ponto de venda, a padronização ela não muda, beleza? Que é o teu produto, a embalagem do teu produto, seja o que for, mas a padronização do produto, tá? O que você quiser encarar como o teu produto ali, seja o sabor, o tempero, o que for, a embalagem, igual eu falei aqui, a selagem, tá? Isso é uma padronização, isso não muda, beleza? Isso ali fica igual. Segunda coisa que não muda, que eu falo isso com os alunos, a abordagem de acordo com o cliente. Cada ponto de venda ele tem um tipo de abordagem. E lógico, essa abordagem ela tem uma diferençazinha aqui, outra diferença ali, né? Porque ninguém é um robô e vai falar tudo exatamente, mas ela segue uma padronização, tá? Depois que você acerta essa abordagem, você vai mantendo isso também e isso não muda. Por quê? Porque você encaixou e viu que deu certo. E aí deu certo, o que você faz? Repete. Beleza? Isso também não muda. Um terceiro tópico aqui que também não muda, independente de qual seja o ponto de venda que você vai atender ou que você queira atender, tá bom? Isso não muda, que é um terceiro fator, que é o teu, na verdade, dia de entrega, a tua rota. Pois é, percebe que são coisas pré-estabelecidas por você, pela sua empresa. Quem que é a minha empresa? Você. Então você estabeleceu isso. O teu dia de entrega, ele não muda. Acontece às vezes de ter uma eventualidade de você entregar para um ponto de venda no momento ali de desespero do ponto de venda, você vai e entrega teu brownie ali, teus cookies, tua pipoca, tua geleia, seja qual for o teu produto, as tuas massas artesanais, você vai lá e tem vamos dizer assim, fora da curva, você vai lá e entrega num dia específico, porque teve alguma situação esporádica, teve um feriado, tá? Mas no teu dia de entrega, desde o primeiro momento que você definiu isso não muda. Vender para ponto de venda te exige muito profissionalismo. E quando você estabelece o teu dia de entrega muito bem definido por você e você não muda isso, te ajuda também no teu profissionalismo, tá bom? E o teu dia de entrega tem tudo a ver também com a facilidade do ponto de venda entender isso e comprar de você, tá? Então, uma vez definido o teu dia de entrega, isso também não muda. Mantém ele ali, tá? Então, para quem está chegando agora, ó, nosso tema, devo trabalhar da mesma forma com todos os pontos de venda? O que eu faço, Jordano? Independente do ponto de venda, como que eu faço? Eu passei aqui por 3 tópicos aqui, existem mais, tá? Mas estou passando rapidamente por 3 tópicos. Hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho mais ali das coisas que variam ali um pouquinho com o ponto de venda. Então eu vou adentrar um pouco mais nesse tema. Mas antes eu já te falei, coisas que não mudam. Padronização do teu produto. Diferente de você vender para festas, para eventos, a padronização do teu produto. Vender para... Jordana, então tu está dizendo que vender para ponto de venda em relação à padronização da minha embalagem, a padronização do meu produto, ao tamanho do meu produto, a gramatura do meu produto é sempre a mesma? É sempre a mesma. Percebe que isso é mais fácil? Isso é mais fácil do que de repente você atender encomenda e a pessoa, olha, eu quero 1,2 kg do teu produto. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas percebe que isso é mais fácil? Pois é,
Padronização de produto, beleza? Vender para ponto de venda, o produto precisa estar extremamente no padrão, tá? Lógico, no teu padrão de qualidade, mas precisa sempre manter isso, tá? Se você usa uma porção XYZ de ingredientes para fazer o teu produto, essa porção XYZ, depois de validada por você, ela vai se manter, tá? Padronização de produto, isso não muda. Aí a gente entra, igual eu falei, embalagem, entra na qualidade do produto, entra em vários fatores do produto. Pensou em produto? Padronização. Quando você chega para beber uma Coca-Cola, ela não é diferente de você comprar semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, seja o que for. A Coca-Cola segue um padrão, não segue? Pois é, vender para ponto de venda precisa de um produto extremamente padronizado, tá? E para a gente ter um produto padronizado, a gente antes precisa ter um produto validado. Por quê? De que vai adiantar a gente padronizar algo que ainda não está validado? Por isso é tão importante validar o teu produto. E aí eu falo da validação, validar o teu produto com o consumidor final direto, que é uma validação um pouco mais simples de você fazer. Ou seja, você receber feedbacks, tá? Não vou entrar muito nessa questão. Aí depois entra a questão também da validação ali com os pontos de venda. Você consegue fazer isso também. Validou? Agora sim, eu vou e deixo esse produto padronizado. Beleza? Então isso não muda para trabalhar com os pontos de venda, tá? A padronização do teu produto. Passei por um segundo aqui, as abordagens. Depois que você acerta a mão na abordagem, a forma que você aborda o ponto de venda, isso também não muda. Você repete, tá? Você repete. Você percebeu que é melhor você falar com aquele ponto de venda sobre a garantia no final da abordagem? Inclusive eu falo sobre isso. Você vai perceber isso, vai notar isso e vai manter, simplesmente vai repetir, tá? Então isso basicamente também não muda. Falei de um terceiro importantíssimo, o teu dia de entrega. Só de você chegar para o ponto de venda e falar com ele o seguinte: ah, não, cara, só tu me encomendar aí que eu entrego para tu. Só tu me pedir que eu deixo aí para tu. Ou então, eu posso passar, cara, posso passar aí para te abastecer quarta ou sexta-feira, vai depender aqui. Nada disso, nada disso. Quem já me segue aqui já sabe disso. Vender para pontos de venda te exige profissionalismo. E o profissionalismo também está atrelado ali em você ter um dia de entrega específico. Eu ainda não estou falando o dia de você abordar os pontos de venda, de você conquistar os pontos de venda. Isso é um dia aí específico que eu recomendo também que você separe esse dia, faça desse dia. Inclusive eu vou falar um pouquinho disso numa live nessa quinta agora. Vou falar um pouquinho sobre esse tema aí desse dia de conquista nos pontos de venda. O que a gente faz aí nesse dia? Deixa eu até anotar aqui, ó. Vamos falar sobre isso, gente, na quinta-feira? O que fazer nos dias de prospecção, beleza? Prospecção e abordagem. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, fechou? Gostou desse tema? Clique aqui no coraçãozinho para eu saber. Seguinte, dia de entrega não é negociável, tá? Isso não é negociável, isso é inegociável. Tem o teu dia de entrega, tá ali fixado, padrão, segue o teu dia de entrega, vai falar com os pontos, lógico, tá? O dia de entrega é de acordo com a rota. Então, se você tem o ponto de venda lá do bairro XYZ, que você atende vários pontos de venda ali do bairro XYZ, mas tem os pontos de venda do bairro ABC, o dia de entrega, sendo que são bairros de repente diferentes, tá? E você preferiu fazer isso. De repente, o dia de entrega do bairro XYZ, dos bairros XYZ, vai ser diferente dos bairros ali ABC, tá? Só que para os bairros ali ABC, vai sempre ser o mesmo dia. Vamos supor que seja sexta-feira. Para eles, vai sempre ser a sexta-feira. Para esses daqui, por exemplo, vai ser a quinta-feira, dia de entrega. Para eles, vai ser sempre a quinta-feira. Não bagunça isso, tá? Ainda falando em questão assim de você na tua organização, para facilitar toda a tua organização, vai te dar um baita profissionalismo, tá? Então isso não muda. Vamos entrar em alguns fatores aí que varia
de acordo com o relacionamento do ponto de venda? Vamos entrar um pouquinho nesse tema aí, que inclusive é o nosso tema. Gostosuras da Érica, seja bem-vindo. Tonho Correirinha. O que é prospecção? Prospecção é como que você vai fazer esse levantamento aí para você abordar os pontos de venda, tá? Prospectar e abordar. Que nutrido, seja bem-vindo. Gene, três anores. Frios e assados do Marco. Frios e assados do Marco. Gente, antes de eu entrar aqui, só deixa eu responder essa daqui de frios e assados do Marco. Seja bem-vindo, tá? A gente já vai adentrar um pouquinho nessa parte aqui. Como que a gente faz esses itens que variam, tá? De cada ponto de venda. Entrego para comércios, porém tem comércios que vendem mais rápido do que outros e tem que voltar lá e entregar novamente, senão os concorrentes passam e entregam. Legal, Marcos, só que é o seguinte, o ideal é cada vez mais tu ajustar essa rota para, lógico, né, compensar a tua viagem. E aí como que tu ajusta? Opa, acho que teve um probleminha de internet aqui. Vocês estão me ouvindo tudo certinho? Acho que tive um probleminha de conexão. Dá uma confirmação, gente. Manda um belezinha aqui, manda tudo certinho para eu saber se tá tudo legal, vocês estão me ouvindo legal. Fala aí para mim, para eu não saber se eu tô falando sozinho aqui. Show de bola, sim. Beleza. O ideal, Marco, é tu deixar essa tua rota de entrega cada vez mais ajustada, tá? Vai ter pontos de venda que vão vender menos. Isso é natural. Só que assim, o ideal é você sempre fazer um cálculo para que os pontos de venda que já compensam você ir lá, de repente você visitar eles antes e os que vendem menos, você deixa menos quantidade. Por quê? Eu estou falando aqui de produto artesanal, que é o que a gente fala, né? O produto artesanal, ele tem a bênção e a penitência. A penitência é a seguinte, a validade do produto, tá? Inclusive, muita gente acha que não dá para trabalhar com uma validade baixa, muito que pelo contrário. Você trabalha a tua validade de acordo com a tua rota de entrega. E a tua rota de entrega você trabalha de acordo com a tua validade. E isso te faz ganhar mercado. Por quê? Por que tu está falando isso, Jordano? Porque existe sim o consumidor final que entra no ponto de venda e vai lá olhar o produto, ver se aquele produto foi fabricado recentemente. Existe esse consumidor final. E eu identifiquei isso à medida do tempo. Existe, tá? Por isso que tem muito campo para produto artesanal alimentício. Existe essa pessoa que vai e olha a data de fabricação. Então, a minha recomendação para você, Marco, é o seguinte. Às vezes, o teu ajuste vai ser na tua rota, em passar mais vezes. E aí, o que você pode fazer? Deixar menos quantidade para os que compram menos. E os que têm potencial, você vai tentando sempre elevar um pouquinho ali a quantidade que você deixa, tá? E aí, o segredo está em, de repente, você reduzir a quantidade dos que já compram menos. Por quê? Não vai ter troca e você vai visitar eles com mais frequência. Essa é a minha recomendação. E lógico, né? Tentar prospectar mais pontos de venda à medida que você vai nessa rota de entrega ali para, claro, aproveitar sempre a tua viagem aí. Show de bola? Rosimeiro, tá ok. Pamela Mata, travou. Gente, tá tudo certinho? A galera tá confirmando aqui que tá tudo certinho. Agora eu fiquei com medo porque a Pamela falou aqui, ó, travou. Mas a maioria falou que tá certinho. Vou seguir a maioria aqui. Beleza? Então aqui, ó. Dá uma confirmação, gente. Tudo certinho? Manda um ok aí pra mim. Show. Tá certo, tá normal. Beleza. Obrigado, gente. Eu preciso dessa participação de vocês mesmo pra eu saber se eu não tô falando sozinho aqui. O Wesley 653, se eu não me engano, o Wesley é aluno nosso lá. Seja bem-vindo, tá, Wesley? Lá no curso e na live. Seguinte, vamos falar um pouquinho de alguns fatores que variam dependendo do ponto de venda? Vamos? Primeira coisa, que varia de acordo com o ponto de venda e o tipo de ponto de venda. A localização do teu produto. Isso aí. Como você
expõe esse produto no ponto de venda. Talvez o teu ponto de venda, que inclusive também é ponto de venda, depois que você descobre o universo dos pontos de venda de vender, você enxerga vários potenciais clientes. Quer que eu te fale um potencial cliente meu? Farmácias. Beleza, mas a farmácia, dependendo da farmácia que eu abasteço, ela é diferente em relação a um mercado, por exemplo, a um mercadinho. Por que, Jordano? O que tu quer dizer com isso? Traduz para mim. Existem algumas farmácias que eu abasteço que essas farmácias têm um local específico para os produtos alimentícios. E ali o meu produto fica exposto. Diferente, às vezes, de um mercadinho, que já é um comércio ali de produtos alimentícios, que ele já te dá um pouco mais de liberdade de pegar o teu produto, colocar o teu produto no caixa, colocar o teu produto em ponta de gôndola, colocar o teu produto em prateleira na altura do olho. Percebe que a farmácia talvez não, é um pouco diferente de um ponto de venda um pouco mais tradicional, que a gente está falando aqui de um mercadinho, por exemplo? Tá vendo como é que a localização do teu produto muda? E aí você precisa entender isso. Por quê? Se eu quiser forçar essa venda com a farmácia e falar com a farmácia, dependendo, tá, da farmácia, lógico que existem casos e casos. Se eu quiser forçar um pouco mais essa venda com a farmácia e expor melhor, de repente, o meu produto na boca do caixa ali, talvez não é a forma que essa farmácia atua. Às vezes, na boca do caixa, ela gosta de colocar aquelas balinhas ali para quem tem algum problema aqui de rinite, essas coisas ali, de garganta, dor de garganta, talvez é o foco dela, tá? E tá tudo bem, às vezes não é colocar um produto alimentício ali. Lógico, tudo é conversado, tudo é negociável. Só que percebe que você já entende que o jogo é diferente de um ponto de venda do outro? Pois é, então isso varia. A localização do teu produto. Eu vendo para grandes mercados que às vezes eu não consigo deixar o meu produto numa posição de um baita destaque. Por quê? O mercado também tem ali a organização dele. E ele já sabe antes mesmo de fechar com você aonde o teu produto vai ficar exposto. Então percebe que a localização do teu produto é diferente de acordo com os pontos de venda. Claro que o vendedor que cresce com os pontos de venda precisa ter um olhar de águia, sempre olhando o seu produto, aonde ele está, por que ele está ali, como que eu posso melhorar a venda. Sempre, você que está lá simplesmente abastecendo o ponto de venda, você precisa ter esse olhar de águia, tá? Sempre pensando em melhorar a exposição do teu produto, mas precisa também respeitar o segmento do ponto de venda. Quando você respeita esse segmento, você entende que a localização do teu produto varia de acordo com alguns pontos de venda. Beleza, gente? Deu para captar essa primeira informação aqui que muda um pouquinho de acordo com os pontos de venda? Fala para mim se deu para pegar essa primeira, que a gente já vai para a segunda aqui. Pamela voltou, show de bola. Beleza. Banana chips. Show de bola. Entendi, deu sim. Beleza, gente, show. Então, segunda questão importantíssima que varia um pouquinho, que muda de ponto de venda para ponto de venda, é a forma de fazer pedido. Eu falo que você, quando começa com os pontos de venda, precisa ter uma baita organização, e precisa mesmo. Eu falo que você, quando começa com os pontos de venda, precisa dar um ar de parecer grande através das suas regras que você impõe. Beleza, mas tem uma coisa que você vai ter que respeitar um pouco, tá? Você tem as suas regras, mas você vai ter que respeitar um pouco, porque cada ponto de venda tem uma peculiaridade, vamos dizer assim, que é na forma de fazer pedido. Ou seja, tem alguns pontos de venda que você consegue. Pega essa comigo que você vai perceber como que você joga o jogo dos pontos de venda sem precisar dizer para ele, mas facilitando também o teu lado, tá? Que é nessa questão aqui, ó, na forma de fazer o pedido. Existem alguns pontos de venda que eles te mandam um WhatsApp.
Jordano, estou precisando de 20 unidades do teu produto. Estou precisando de 50 unidades do teu produto. Existe pontos de vendas que ele te manda um WhatsApp e fala: eu quero o teu produto para amanhã. Existe? Existe. Existe também o ponto de venda que você manda mensagem no WhatsApp e ele não te responde dizendo que quer ficar com o teu produto, se não quer ficar com o teu produto? Existe? Existe. Percebe que é diferente? Percebo, Jordano. Beleza. Mas o que tu tá dizendo em relação a eu conseguir jogar o jogo deles, mas facilitar o meu lado também? Vamos lá. Aí entra a tua inteligência na tua rota de entrega, que é o seguinte: você sabe que tem um cara que te encomenda pelo WhatsApp, tá? Ele é todo certinho. Ele vai, te encomenda, ele sabe que a tua semana é de 15 em 15 dias. Olha, Jordana, eu sei que você vai passar aqui na quinta-feira e eu já quero encomendar aqui de uma vez 30 unidades do teu produto, tá? Existe esse cara, existe o cara que quer desesperadamente e existe o cara que nem te responde no WhatsApp. Vamos começar pelo último aqui. O que nem te responde no WhatsApp, você não vai mais tratar ele com o WhatsApp, beleza? Inclusive, essa é até a minha recomendação. Apareceu um negócio aqui para mim aqui. Inclusive, essa é a minha recomendação, que você entenda isso. Se ele não te responde no WhatsApp, você não vai mais tratar com ele através do WhatsApp. O que você vai fazer? Tua rota de entrega é na sexta-feira, tá? E cada vez mais, à medida que você vai crescendo com os pontos de venda, você entende melhor do que ninguém a tua rota. No início é um pouquinho complicado, porque tu não sabe o que ele fica, quantos que ele fica, mas à medida que você vai crescendo, você domina melhor do que ninguém a tua rota. Então você sabe que naquela rota sai aproximadamente 300 unidades de um produto, 100 unidades de um outro produto, 50 unidades de um outro produto, por exemplo. Beleza? O que você vai fazer? Esse cara que nem te responde no WhatsApp, você não vai mais tratar com ele pelo WhatsApp e você vai passar a pronta entrega. A tua rota de entrega na sexta-feira, por exemplo, de 15 em 15 dias, e o cara que não te responde, você já vai passar ali na hora pronta entrega. Olá, seu fulano, olá, sua fulana, tudo bem? Estou passando aqui, estou vendo que só tem 5 unidades do nosso produto. Eu costumo normalmente deixar 20 unidades. Posso deixar 20 de novo? Quer que eu deixe 15 unidades? O que a gente faz? Isso se chama pronta entrega. E a pessoa fala, pode deixar 15. Já tem aí? Tenho, claro, vou te abastecer agora. Vou fazer tua nota aqui. Beleza? Isso é pronta entrega. Então, esse cara que não te responde no WhatsApp, você vai tratar ele dessa forma. Jordano, o que é isso que tu está falando? Voltando, a gente está falando que varia um pouco de ponto de venda para ponto de venda, a forma de fazer pedido. Olha como que eu vou deixar todo mundo ajustado, tá? Esse é o cara que não me responde. Pronto, entrega, eu resolvo o problema dele. Só que você, melhor do que ninguém, melhor do que ele, você vai dominar a quantidade. Ele não sabe quantas unidades do teu produto vende na loja dele. Ele não sabe. Quem precisa saber isso é você, tá? E aí você vai dominar isso com pronta entrega. Pronto, resolvemos o problema desse cara lá na sexta-feira, quando eu fui entregar meu produto. O cara que ele me encomenda no WhatsApp, ele já é todo certinho, ótimo, tá? Ele já sabe que a minha rota é na sexta-feira, é de 15 em 15 dias, e ele já me encomenda aquela quantidade ali, e eu já vou até com o pedido dele pronto. Beleza, resolvido. E o cara que me encomenda de última hora, Jordano, você pode ou falar com ele no WhatsApp no início, demora um pouquinho a acertar, tá? Mas o que eu faço? Aquele cara desesperadamente que te pede o teu produto fora da hora, o que você vai fazer? Num primeiro momento, você vai atender esse cara, esse ponto de venda. Você vai lá, vai abastecer o ponto de venda e pessoalmente, você vai falar, seu fulano, sua fulana, não deixei você ficar vazio aqui, trouxe aqui para te abastecer por causa dos teus clientes aí, que já conhecem o nosso produto e não podem ficar sem. Só que é o seguinte, a nossa rota de entrega ela é sexta-feira de 15 em 15 dias, tá bom? Então, qual que é a minha recomendação? Que a gente possa acertar isso aí, tá? O senhor pegou 10 unidades, tá pegando 10 unidades toda semana, vamos fazer o seguinte,
Semana que vem eu vou voltar, porque eu vim essa semana e não é a minha semana. Só que na semana que vem, em vez de deixar 10 só para completar, eu vou deixar 20, beleza? Por quê? Que aí na outra eu só vou voltar daqui a 15 dias. Resolvido o problema desse cara. Ele entendeu a tua rota e ele vai entender que você vai jogar dessa forma. Se ele de novo te pedir de uma forma desesperada e tudo mais, sinal, um bom sinal. Teu produto está vendendo bem. O que que você faz? Deixa mais quantidade, mas de novo, reforça a tua rota de entrega. Pronto, resolvi. Percebe o seguinte, que cada um tem uma forma de fazer pedido, tem uma forma de comprar, beleza, mas percebe o seguinte, que eu deixei tudo mais claro, tudo mais fácil para mim, porque eu joguei todo mundo, por exemplo, ali naquela rota, na sexta-feira, de 15 em 15 dias. Eu facilitei todo esse trabalho. Eu facilitei para quem? Para o ponto de venda? Também. Você facilitou para o ponto de venda e facilitou também para você. Viu como é que a gente deixa tudo ajustado, embora ele tenha uma forma diferente? Só que se você quiser bater de frente nesse primeiro momento, a pessoa te encomendou no WhatsApp e você falar assim: não, nós só trabalhamos pronto entrega, então espera a gente passar aí para fazer pedido com a gente quando a gente passar. Não, anota o pedido daquele que já te pediu, fala que a tua rota de entrega é tal dia, e quando chegar o tal dia você já está com o pedido certinho. E sempre reforça, quando você estiver no ponto de venda, ela sempre reforça quando vai ser a tua próxima, você vai voltar ali novamente, tá? Quando que vai ser a sua próxima visita ali? Ah, é de 15 em 15 dias? Reforça isso, por mais que você já tenha falado no WhatsApp, reforça isso para deixar cada vez isso mais alinhado, porque isso precisa, tá? Isso precisa estar de acordo com as tuas regras. Embora seja diferente, embora mude um pouquinho de ponto de venda para ponto de venda. Beleza? Essa forma de fazer o pedido é diferente, mas você ajusta isso. Show? Dalil Gourmet Oficial, Amor com Geladinho. Gostei do nome, Amor com Geladinho. Laços de Caramelo, Palette com Arte, seja bem-vindo. Show de bola. Terceiro tópico aqui, que também varia de ponto de venda para ponto de venda. Cada um tem uma forma de trabalhar. Só que aqui a gente vai adentrar um pouquinho mais na questão que é o seguinte. Varia de acordo com o teu relacionamento com o ponto de venda, tá? Isso daí, quem vai mandar, Jordano, é o ponto de venda, é as tuas regras. Primeiro, é a tua regra que vai mandar nisso aqui que eu vou te falar, mas mais do que a tua regra, você vai abrir uma brecha para o teu relacionamento com os pontos de venda, com aquele ponto de venda, tá? Você consegue abrir essa brecha para trabalhar de repente um de uma forma, outro um pouquinho melhor de outra forma, mas assim, lógico, nisso que eu vou te falar aqui, precisa também seguir um padrão um pouquinho, mas devido a um bom relacionamento com o ponto de venda, um bom relacionamento com o outro, você consegue abrir algumas exceções aí, que é o seguinte, é o teu prazo de pagamento. Prazo de pagamento. Ou seja, você precisa ter um prazo de pagamento pré-estabelecido, como que você vai fazer isso, de acordo com a tua rota de entrega. Passei, olha, o nosso prazo de pagamento é quando eu voltar daqui a 15 dias. Normalmente isso acontece, tá? Quando a gente joga o jogo dos pontos de venda. Olha, o prazo de pagamento daqui quando eu voltar a 15 dias, se o produto estiver vendido, você me paga a nota anterior. E aí a nota que eu acabei de deixar aqui não precisa acertar agora, tá? Isso é bom também para o teu fluxo de caixa. Você receber a nota anterior não atrapalha nada o teu fluxo de caixa ali, desde que você tenha essa previsão de quanto cada ponto de venda vai pegar com você. Mas não vou adentrar tanto nisso aqui não. Mas o prazo de pagamento, o que acontece? O prazo de pagamento ele varia um pouquinho de acordo com o relacionamento que eu acabei de falar. Pode ser que tenha um ponto de venda que você faça dessa forma. Deixa a nota anterior, deixa a nota e ele paga a nota anterior. Beleza, essa é a forma mais comum de se trabalhar. Só que existe um ponto de venda que ele compra com você uma boa quantidade. Ele te pediu um prazinho um pouco maior, porque você passa de 15 em 15 dias e você está dando de repente 15 dias de prazo,
Tô dando esse exemplo, tá, gente? Varia. Se teu produto tem 7 dias de validade, você vai precisar visitar todas as semanas. Então já não é de 15 em 15, tá? Então varia. Porém, existe um ponto de venda lá que ele compra um pouco mais de você, em grandes quantidades, e ele te pediu um prazo um pouco maior. Jordana, eu devo dar esse prazo um pouco maior? Se você tiver um bom relacionamento com ele, sim. Se ele for um bom pagador, sim. Se ele compra em uma quantidade razoável que você considere aí, sim, você deve aumentar um prazinho, deve dar um prazo melhor para ele. O meu prazo máximo de pagamento, Jordano, tá? Jordano, não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, mas o meu prazo máximo de pagamento são 21 dias. Eu dou um prazo máximo de 21 dias. Então, o cliente que tem um baita relacionamento comigo ali, com a minha entrega, com a minha empresa, ele tem 21 dias de prazo. Jordano, tu dá 21 dias de prazo? Não são todos clientes com bons relacionamentos. Mas como que tu consegue dar 21 dias de prazo, Jordano, de um cliente que compra em grandes quantidades, cara? Ele te paga uma nota alta. Como tu consegue dar 21 dias de prazo? Caixa, fluxo de caixa. Eu falei nisso em algumas lives, eu não vou adentrar tanto aqui, senão a gente é tanto conteúdo. Porém, o teu fluxo de caixa, você precisa ter um fluxo de caixa extremamente saudável e, de preferência, ter um caixa também. Jordan, tá falando de eu ter um caixa alto? Claro que não. A partir do teu primeiro pedido, você já pega, separa uma porcentagem ali que você definiu do teu valor para o caixa da tua empresa. E por que eu devo fazer esse caixa, Jordano? Por causa desse prazo de pagamento. E talvez vai chegar uma data que você precisa pagar a tua mercadoria, precisa pagar o fornecedor e talvez você estava contando ali com aquele cliente que está com prazo de 21 dias. Percebe que o caixa, o fluxo de caixa ali, o fluxo de caixa nada mais era do que a gente pegar esse caixa e trabalhar ele, mas um caixa saudável, um fluxo de caixa também saudável, faz com que você consiga dar um prazo de pagamento de 21 dias? Pois é, o meu prazo máximo que eu dou é 21 dias. Só que, de novo, isso varia um pouquinho, tá? É um fator que varia um pouquinho de ponto de venda para ponto de venda, porém, depende do relacionamento. Na média, no geral, Jordana, existem pontos de venda que te pagam à vista? Sim, é o jogo deles. Existe, por exemplo, a padaria do seu fulano que quer me pagar à vista. Ótimo, deixa ele me pagar à vista, tá? Então percebe que varia um pouquinho? Beleza, mas saiba jogar esse jogo. E o aumento de prazo de pagamento eu dou apenas com um bom relacionamento com o cliente que eu vejo que é um bom pagador, que compra em grandes quantidades, beleza? E aí a gente ajusta, mas precisa entender, o prazo de pagamento tem sim essa variação aí de acordo com o teu relacionamento, beleza? Imagina que você seja muito rígido em relação a isso e não trabalhe essa forma aí, mudando um pouquinho. Ah, o cara quer te pagar à vista, o ponto de venda quer te pagar à vista. Não, a gente dá 7 dias de prazo, eu não posso receber agora. Você não vai fazer isso, tá? Então precisa ter essa malemolência aí um pouquinho também em relação ao prazo de pagamento. E vou entrar aqui no último tópico que varia um pouquinho de ponto de venda para ponto de venda, tá? Passa o meu preço e se ele achar que está caro, como devo resolver isso? Mostrando os teus diferenciais, tá? Laços de caramelo, mostrando os teus diferenciais, sabendo explorar isso e de preferência que isso esteja até na embalagem, tá? Para que você não tenha que ficar queimando cartucho ali, falando e falando de algo que já está explicitamente ali na embalagem, no rosto do teu produto, no teu produto em si, ele já consegue ver isso, tá? Então, isso aí eu que escolho, o prazo de 15 dias ou um mês. Então, é o que eu falei, existe uma variação ali. Tem alguns que te pagam à vista e tem alguns que eles te deixam, vamos dizer assim, você escolher. Quando você escolhe o ponto de venda, ele fala assim, aí como que é a forma de pagamento? Aí você já tem isso pré-estabelecido. Ah, eu entrego o produto aqui e daqui a 15 dias, quando eu voltar, você me paga a nota anterior, tá? Ah, independente de vender ou não, vai de acordo com as tuas regras, conforme você vai montar isso aí. Tá bom? Mas isso precisa já estar até na ponta da língua quando você for abordar o ponto de venda. Na hora que você vai conquistar o ponto de venda, isso precisa estar
bem alinhado aí no teu pensamento, para você não ter que pensar isso na hora. Show de bola, gente? Vamos para o último aqui. Um outro fator importantíssimo, tá? Fator importantíssimo. Muita gente negligencia isso, acha que não é tão importante, mas é importantíssimo. Mas, contudo, entretanto, todavia, varia também de ponto de venda para ponto de venda, que é o seguinte: a tua arrumação nos pontos de venda. Jordano, o que tu quer dizer com isso, cara? Arrumação do meu produto nos pontos de venda, que tu tá falando que varia de ponto de venda para ponto de venda? Vamos lá. Você vai precisar entender que cada ponto de venda vai te dar uma certa liberdade. Uns vão te dar uma liberdade de você pegar o teu produto e ir lá na gôndola, entrar no ponto de venda e arrumar o teu produto. Existe esse tipo de ponto de venda, Jordano, que te dá essa toda liberdade? Existe. Agora, existe o ponto de venda também que você vai lá, entrega o teu produto e ele fala o seguinte: não, deixa no estoque, eu não quero que arruma não. E aí você vai fazer o seguinte: não, a minha regra, a nossa regra aqui da empresa é que eu preciso arrumar o produto. Malemolência. Precisa entender que isso varia. Precisa entender que você vai ganhando isso de acordo também um pouquinho com o relacionamento. Percebe como é que varia e muda? Então não adianta a gente querer trabalhar todo mundo da mesma forma. O cara que te dá a liberdade de você, o ponto de venda que te dá a liberdade de você trabalhar isso e lá dentro arrumar o teu produto da melhor forma possível, pegar os produtos antigos, colocar na frente, fazer todo esse trabalho, às vezes até dar uma limpeza lá no teu produto, no ponto de venda. Essa pessoa, esse ponto de venda que te dá essa liberdade de fazer isso, você faz isso. Beleza? Mas o que ainda não te dá essa liberdade, não queira discutir, não queira impor demais essa regra. Entenda que cada ponto de venda tem um tipo de perfil. Jordana, ele não deixou arrumar meu produto, então não devo vender para ele? Claro que não. Você deve vender para ele, com certeza. Mas não queira fazer da mesma forma que, pelo menos nesse primeiro momento, talvez você está ingressando com esse ponto de venda em relação ao teu relacionamento, está começando, ele ainda não confia no teu produto. Não queira fazer no ponto de venda do Joãozinho igual tu faz no ponto de venda da Mariazinha, que já está, por exemplo, há 5 meses com você. E o Joãozinho começou 1 mês com você. É um outro tipo. Por mais que você seja grande, esteja começando, já esteja mais avançado com os pontos de venda, quando a gente conquista um novo ponto de venda, a gente precisa voltar lá à estaca zero e aumentar de acordo. Ele te dá essa liberdade de arrumar, você vai lá e arruma. Então, a arrumação no ponto de venda varia também de acordo com cada ponto de venda. Você precisa estar alinhado nisso. Por que tu precisa estar alinhado em relação a isso? Por causa das tuas expectativas. Porque se você não estiver alinhado em relação a isso, vai parecer o seguinte: ele não quer ficar com o meu produto, ele não gostou do meu produto. Calma, é o teu relacionamento, você está no teu primeiro mês ali com aquele ponto de venda. Beleza? Então isso varia. Só recapitulando, a localização do teu produto é algo que varia, a forma de fazer o pedido varia demais, precisa ter essa malemolência. 3, prazo de pagamento, precisa dominar, lógico, precisa ter as tuas regras, mas varia um pouquinho de acordo com cada ponto de venda. Às vezes tem aquele lá que compra mais com você, você consegue dar um prazo melhor, tá? Prazo de pagamento. E o quarto que a gente passou aqui, por último, a arrumação do teu produto. Varia também de acordo com cada ponto de venda. Eu falei algumas coisas, 3, né? Existem mais, mas eu falei 3 coisas que não mudam, que não varia, que é a padronização do teu produto, seja qual for o teu produto precisa ser padronizado na embalagem, na qualidade, nos ingredientes, padronização. Pontos de venda te exige padronização. Não queira em uma semana aparecer com o produto de um jeito, na outra semana de outro. Não vai fidelizar o ponto de venda, não vai fidelizar o consumidor final, beleza? Isso de jeito nenhum muda. Abordagem de acordo com o cliente.
Vou abordar um supermercado, Jordano. É o mesmo tipo de abordagem que você faz ali porque você encaixou e viu que isso deu certo. 3. Dia de entrega, rota pré-estabelecida. Não muda. Pode acontecer uma eventualidade da pessoa te pedir, um ponto de venda te pedir desesperadamente, você vai lá e atende, mas traz ele de volta para o eixo e fala assim, ó, a nossa rota de entrega é dia XYZ, eu vim aqui para te atender, porém, essa é a nossa rota de entrega. Alinhe esse cara cada vez mais para ficar em algo que não pode mudar. Lembrando, rota de entrega não é negociável, beleza? Low Pops, vendo as minhas pipocas gourmet para consumo próprio. Trabalho com 3 gramaturas. Como chego no preço a passar para o ponto de venda? Low Pops, eu sei que você é aluna lá, dá uma olhadinha na aula de planilha mágica. Eu não sei se você passou por ela, tá? A aula de planilha mágica e também na aula de quanto eu devo cobrar, tá? Quanto que eu devo cobrar no meu produto, quanto que eu devo precificar, algo assim. Se eu não me engano, é tudo no módulo lá de precificação, tá? Eu sei que você é aluna lá, então capricha nesse módulo de precificação que eu falo lá como que você deve precificar isso e como que você trabalha esse teu preço para o consumidor final e para o ponto de venda, tá? Lembrando, eu sempre falo, o ponto de venda ele não pode ser um concorrente seu, tá? Precisa estar muito bem alinhadinho isso aí. Como que eu alinho isso aí para não gerar uma concorrência com o próprio ponto de venda, não fazer isso? Através da precificação, tá? Quando você alinha a tua precificação, deixa essa precificação bem certinha, não gera essa concorrência, não gera essa competitividade com o ponto de venda e fica simples para você, tá? Passo valor para ele. Exemplo, se ele me pede uma quantidade grande. Por esse motivo, ele pede para baixar o preço. Como deve resolver isso? Olha, a minha recomendação é que você já tenha isso em mente antes dele te pedir para baixar preço, tá? Eu não abaixo o preço do meu produto, tá? Preço do meu produto para os pontos de venda tem um preço tabelado, tá bom? É diferente do preço ali para o consumidor final, tem um preço tabelado. Se ele comprar em grandes quantidades, a melhora que eu consigo é no prazo de pagamento, tá? Porque o preço ali, eu já falo com ele que está no limite para vender para os pontos de venda, mostra o benefício também, quanto que ele vai colocar em cima e ele enxerga esse benefício. Mostro que o produto vende, não só com as minhas palavras, mas com atos ali, o produto de fato vendendo e ele cada vez mais acredita e vê que o valor ali está até barato comparado ao que ele ganha, tá? Então, às vezes, em vez de sair abaixando o preço do teu produto, mostra o que ele vai ganhar com o teu produto, tá? Quem mostra o que, que o outro quer, o que, que o outro vai ganhar, não briga por preço, tá? Se todo mundo está chorando o preço contigo, muito que provavelmente você não conseguiu passar essa imagem do teu produto aí do jeito certo, agregando valor para os pontos de venda, tá? Também, gente, também, não quero aqui deixar vocês doidos não, mas existe uma pesquisa de mercado, tá? Uma pesquisa de mercado, ela te dá um norte. Exemplo, pesquisa de mercado, eu falo lá com os alunos, uma pesquisa de mercado deu de R$ 5 a R$ 15, por exemplo. Jordano, eu preciso vender então o meu produto entre 5 a 15 reais? Não, mas você não vai vender o teu produto a R$ 50. Se você pesquisou várias marcas, está de 5 a 15, 5 a 20, por exemplo. Vou vender a 30, beleza, mas 50, percebe que está muito fora? Existe essa pesquisa de mercado também para estar alinhado aí. Claro, agregando valor. Beleza, gente? Encerrado por hoje, quase uma hora de live aqui. Lembrando, nossas lives eu vou estar fazendo aqui toda segunda-feira, 7 da noite e toda quinta-feira, 7 da noite também, tá? 19 horas, quinta e segunda-feira, 19 horas. Eu vou estar sempre trazendo um conteúdo aqui. Já até separei o que a gente vai falar aqui na próxima, ó. O que fazer nos dias de prospecção e abordagem? Vamos falar sobre isso na quinta-feira? Vou até deixar salvo aqui, ó. Vamos falar sobre isso na quinta-feira. Beleza, gente? Curtiu essa live? Clica no coraçãozinho para eu saber que você está aqui comigo ao vivo. Curtiu? Então clica aqui só para eu saber. Laços de caramelo, ok. Show de bola. Andréia Gomes, seja bem-vinda. César Silva. Afro Hair. Pamela. Rosemary. Galera, clicando no coraçãozinho aqui. Seguinte, gente.
Eu falo aqui. Quem tá aqui comigo nessas lives tá na frente. Tá na frente. Tá chovendo aqui. Existem diversas pessoas que têm um produto artesanal alimentício, até percebem de repente a possibilidade de vender esse produto para pontos de venda, mas não enxerga tudo isso que eu passo aqui para vocês na live. Jordano, tu tá falando algo que tu tá dando na tua cabeça? Não, tô falando algo que eu vivo todas as semanas. Quarta-feira agora eu tô entregando meu produto. Eu tô nesse campo de batalha. Além de eu ter distribuidores também que vendem o meu produto, eu estou nesse campo de batalha também, tá? Quarta-feira eu estou entregando o meu produto. Então, tudo que eu passo para vocês aqui com essas lives lá no treinamento é conteúdo prático, conteúdo do campo de batalha, que eu vivo isso, conteúdo atualizado. Então, obrigado você que ficou até aqui, clicou no coraçãozinho. André, obrigado, boa noite. Low Pops, obrigado pelo aprendizado. Banana Chips, obrigado, muito boa live, show de bola, gente. Obrigado a participação de vocês, Rosimeire, palminha, ó. Bater palminha para Rosimeire. Gente, show de bola. Obrigado você que ficou aqui comigo e vamos escalar. Jordano, conquistei um ponto de venda. Jordano, conquistei 20 pontos de venda. Manda para mim lá no direct, manda para mim lá se você é aluno do treinamento. Eu quero o teu resultado. Todo esse trabalho aqui que eu faço é para o teu resultado. Beleza? Uma boa noite para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.